Sabe aquela ideia de que para ser bom com dinheiro precisa ser um gênio da matemática, um expert em planilhas? Pois é, a verdade é que não tem nada a ver com isso. Na realidade, tudo se resume a entender alguns princípios fundamentais que, na maioria das vezes, ninguém ensina pra gente na escola. E uma vez que a gente entende isso, aí tudo começa a fazer sentido. Pra gente entender isso na prática, vamos acompanhar a jornada de Alex. O Alex é como a maioria de nós no começo, sabe? Com aquela sensação de estar meio perdido, sem saber por onde começar, mas com muita vontade de aprender. Beleza, então. Esse aqui é o nosso roteiro. São 6 lições essenciais que o Alex e nós, juntos, estamos prestes a desvendar. Bora lá? Vamos começar com o primeiro pilar. Qual é a primeira coisa que a gente pensa em fazer quando decide organizar as finanças? Geralmente é abrir uma poupança. Parece a coisa mais segura e responsável a se fazer, não é mesmo? Só que existe uma força invisível, agindo em silêncio, que está basicamente comendo esse dinheiro todo dia. E o nome dessa força é inflação. A melhor maneira de pensar nela é como um imposto silencioso. Na prática, quer dizer que aqueles R$ 100 que estão guardados hoje, no ano que vem, simplesmente não vão comprar as mesmas coisas. É como um vazamento lento e constante no nosso poder de compra. E a matemática aqui é bem simples, mas é brutal. A gente olha o extrato e pensa que está ganhando 0,1%, mas na verdade está perdendo quase 3% todo santo ano. O dinheiro está encolhendo. Em uma década, isso pode significar um rombo enorme no seu patrimônio, sem que você tenha gastado um único centavo. Então, qual é a lição aqui? O primeiro passo, o mais básico, é tirar o dinheiro de uma conta corrente parada ou de uma poupança comum e colocar em algum lugar que, no mínimo, tente acompanhar a inflação. Isso não vai deixar ninguém rico, mas pelo menos estanca o sangramento. E isso já puxa o gancho para o nosso segundo pilar, porque mesmo uma conta com rendimento um pouco melhor não vai fazer o dinheiro crescer de verdade, o que nos leva a uma confusão muito, mas muito comum. A gente costuma usar as palavras poupar e investir como se fossem a mesma coisa, né? Mas elas são 2 baldes completamente diferentes. Poupar é guardar para o curto prazo. A reserva de emergência, uma viagem no ano que vem, o dinheiro precisa estar seguro e fácil de pegar. Já investir? Bom, investir é outra história. É colocar o dinheiro para trabalhar de verdade, para construir patrimônio no longo prazo. E se ainda resta alguma dúvida, dá uma olhada nesse gráfico. A diferença é absurda. $1.000 numa conta poupança virariam uns 1.270. Já no mercado de ações, esses mesmos $1.000 poderiam ter virado quase 3.800. Isso é a diferença entre só proteger o dinheiro e fazer ele crescer de verdade. O que nos leva direto ao terceiro pilar. A questão não é só se a gente investe, mas principalmente quando a gente começa. E é aqui que entra em cena o que talvez seja o conceito mais poderoso de todo o mundo financeiro. Sabe aquela famosa frase, supostamente dita por Einstein? Quer ele tenha dito ou não, a ideia é absolutamente genial. Juros compostos são o verdadeiro motor por trás da criação de riqueza. Pensa assim, é o famoso efeito bola de neve. No começo, o rendimento é sobre o valor inicial. Depois, ele passa a render em cima do valor inicial mais o rendimento que já foi gerado. Seus próprios rendimentos começam a gerar mais rendimentos. No início, parece que não está acontecendo nada. É lento, quase frustrante, mas com tempo suficiente. Com tempo suficiente, o resultado é quase inacreditável. Para ter uma ideia, cerca de 97% de toda a fortuna do Warren Buffett foi construída depois que ele fez 65 anos. Não porque ele virou um gênio do dia para a noite, mas porque os investimentos dele tiveram décadas para essa bola de neve crescer. O tempo, minha gente, quase sempre vence o talento. Beleza, vamos para o pilar número 4. A gente já falou de como o dinheiro cresce, mas como é que se mede o progresso financeiro? A resposta mais comum é o salário. Só que o salário é só uma parte da história. A gente tende a cair nessa armadilha de olhar só para o contra-cheque, mas a renda só diz o que está entrando, não diz nada sobre o que está sendo construído. Tem muita gente com salário altíssimo que vive de salário em salário e gente com renda modesta que constrói uma base sólida. Então, qual é o placar que importa de verdade? É este aqui, o patrimônio líquido. Essa é a conta mais honesta que existe sobre a saúde financeira de alguém. É simples. Tudo que se tem, que são os ativos, menos tudo que se deve, os passivos. É esse número que tem que ser o foco do crescimento. E falar em passivos nos leva direto para o quinto pilar, dívida. A gente cresce ouvindo que toda dívida é ruim, que é algo a ser evitado a qualquer custo. A própria palavra tem um peso negativo, né? Mas a realidade é um pouco mais complexa.
Na verdade, existem dois tipos de dívida. A dívida ruim, essa sim, é um veneno. São juros altíssimos em coisas que perdem valor, como o rotativo do cartão de crédito para comprar coisas supérfluas. Já a dívida boa pode ser uma ferramenta. É pegar dinheiro emprestado a juros baixos para comprar algo que tem potencial de valorizar, como um imóvel ou um negócio. Então, a meta não é necessariamente viver sem dívidas, mas sim saber diferenciar o joio do trigo. E a regra de bolso é clara. Se os juros são altos, tipo acima de 8% ao ano, e não estão servindo para construir um ativo, essa dívida é um incêndio que precisa ser apagado para ontem. E com isso, a gente chega no nosso último pilar. Quem aqui não lembra daquele choque ao receber o primeiro salário? A gente faz a conta do salário bruto na cabeça, todo feliz, e quando o dinheiro cai na conta, cadê o resto? Essa geralmente é a nossa primeira aula sobre impostos. O ponto é o seguinte: não entender o mínimo sobre como os impostos funcionam é literalmente deixar dinheiro na mesa. E uma das formas mais inteligentes e totalmente legais de otimizar isso é através dos planos de aposentadoria, como a previdência privada, muitas vezes oferecida pelas empresas. Cada real colocado nessas contas pode reduzir o imposto a ser pago. Olha só este exemplo do Reino Unido, que é impressionante. A cada 80 libras que a pessoa coloca, o governo entra com mais 20. É um retorno garantido de 25% antes mesmo de o dinheiro começar a render. E quase todo o país tem algum tipo de mecanismo parecido. Não usar isso é recusar dinheiro de graça. E pronto. No fim das contas, são esses os 6 pilares. Entender como o dinheiro perde valor, como ele pode crescer, como o tempo é o maior aliado, como medir o progresso, como lidar com o risco e como não deixar dinheiro na mesa. O resto, sinceramente, é detalhe. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. A variável mais importante nessa equação toda não é a quantidade de dinheiro com que se começa, mas sim a quantidade de tempo que se tem pela frente. E a grande questão que fica é: o que vai ser feito com esse tempo?